Senhor presidente, colegas vereadores, uma sessão bastante emocionante. Nós ouvimos a colega vereadora falando de lixo. O lixo em Araçatuba realmente é um problema. Inclusive pelos valores aí de 5 milhões que ela paga antes, agora paga 12. Vou deixar uma perguntinha na cabeça de cada um. Pense aí se você e a sua família conseguiu dobrar a produção de lixo. Você está produzindo o dobro de lixo do que você produzia. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre outro lixo. Um lixo que me preocupou há algum tempo atrás, um lixo que nos traz preocupação ainda, e eu gostaria de trazer à tona essa discussão, tendo em vista um problema mundial no que se refere às usinas nucleares. Eu gostaria que a TV Câmara passasse uma matéria, depois eu vou fazer algumas considerações. A convite do vereador Arlindo Araújo, o professor doutor Augusto Brandão de Oliveira ministrou palestra na Câmara Municipal no dia 5 de novembro de 2007, com o tema Energia Nuclear e a Matriz Energética Brasileira. O parlamentar e o professor iniciaram um movimento contra a instalação de novas usinas nucleares no Brasil, recolhendo mais de 10 mil assinaturas. O movimento foi uma reação ao anúncio do então presidente da Eletronuclear de que o governo iria instalar um reator na região do Baixo Tietê, em Itapura. Confira agora alguns trechos da palestra. Eu morava na Suíça do lado de um reator. Aqui eu morreria de medo de morar do lado de um reator administrado por uma agência tipo ANAC, ou Comissão Nacional de Energia Nuclear. A Comissão Nacional de Energia Nuclear deu sobejas provas da sua incompetência, da sua inadequação, despreparo total em lidar com o acidente de Goiânia. A energia nuclear é muito cara e é insegura, intrinsecamente insegura. Não é necessária no nosso caso. Nós temos alternativas melhores, mais baratas, de mais rápida implantação e de menor custo. Por menor que sejam as chances de um acidente nuclear, a gente não deseja isso para São Paulo, para o Brasil. Além do mais, é desnecessário. E se houver um acidente num reator aqui em Castilho, acaba com São Paulo inteiro. Pode causar milhões de mortes. Pode deixar o nosso território impróprio para a agricultura por centenas de milhares de anos. A Alemanha não tem nem quer ter. Ela optou por desativar. Já desativou 2 e faltam desativar 17. Dos 17 que faltam desativar, eles têm uma lista e vão começar por desativar os mais inseguros, os mais velhos. Adivinhem qual é o próximo a ser desativado? É o reator alemão, que tem o mesmo modelo de Angra 2, porque é considerado obsoleto e inseguro. A produção do lixo radioativo é outro problema insolúvel. Um reator como o Angra 3, em 5 anos, ele vai produzir 150 toneladas de lixo radioativo. Depois de 100 anos, aproximadamente, decantando, isso se reduz a quase 1 tonelada de lixo altamente radioativo, que vai permanecer perigoso centenas de milhares de anos. A gente está armando uma arapuca para gerações futuras, para alguns milhares de anos. Isso não faz sentido para mim. Isso aqui não é uma aula de física nuclear, mas é bom mostrar isso aqui. Olha, o Césio 137, aquele de Goiânia, também nasce nos reatores e tem uma meia-vida de 30 anos. Quer dizer, demora 3 vezes mais, 100 anos, 90 anos, para chegar a 10% da sua periculosidade. Mas o pior é essa gracinha aqui, que tem vida média de 230 mil anos, ou 295 mil anos, ou mesmo essa gracinha aqui, esse iodo de 1,29, que permanece, tem uma meia-vida, essa é a palavra técnica, de 15 milhões e 700 mil anos. Isso é uma tecnologia imatura, suja, e não é aceitável do ponto de vista filosófico. A gente está produzindo um lixo desse, tão letal, tão duradouro, só para produzir energia elétrica que vai suprir nossas necessidades por 100, 200 anos no máximo. Quero agradecer a presença do professor, que de forma sábia e muito brilhante nos trouxe com bastante clareza a gravidade que é a instalação de usinas nucleares no nosso país, e não só fez isso, também trouxe alternativas de como solucionar o problema energético do país. Que quando eu aqui denunciei essa instalação de usinas nucleares, de pronto a Câmara aprovou um voto de repúdio por unanimidade. Fizemos a coleta de assinaturas, em pouco menos de 2 meses coletamos 11 mil assinaturas, né? Tanto é que sensibilizou a Eletronuclear, que mandou para essa casa um convite a todos os vereadores, com estadia paga para conhecer a usina nuclear.
mas eu entendo que nós devemos sugerir a eles que gastem esse dinheiro com uma passagem para eles, para Chernobyl, com estadia, para que lá eles permaneçam, né, alojados, né, gastem esse dinheiro para ir para lá, porque nós não estamos a fim de conhecer energia nuclear, porque nós já temos aqui o professor que nos esclareceu com bastante propriedade. Bom, eu fiz questão de trazer à tona isso, porque o mundo vive uma preocupação, e nós não podemos nos furtar a isso, mesmo porque a Eletronuclear tinha, e parece que ainda tem, a intenção de instalar 2 usinas no estado de São Paulo e uma no Baixo Tietê, aqui no nosso quintal, pertinho de casa. A Alemanha vai desativar todos os seus reatores nucleares. Na Itália não existe usina nuclear. Na Inglaterra só tem uma usina e daqui a poucos anos vai desativar. No Brasil, depois de tudo isso que aconteceu no Japão, o ministro de Energia, sábio, entendedor de usina nuclear, Edson Lobão, diz que não vai fazer nada, não vai nem mandar reestudar e ver que jeito que está funcionando. O Aloysio Mercadante, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, foi no mesmo caminho. Então, isso é que me preocupa. Se os japoneses, detentores da maior tecnologia do mundo, não sabem o que fazer com aquela encrenca lá que explodiu, estão desesperados com o helicóptero jogando canequinha de água no reator, isso é sinal de que essa energia não é segura e muito menos limpa. Como é que pode ser limpo uma produção de energia que joga na natureza algo contaminante que pode ficar milhões de anos? Vocês já imaginaram, vocês aqui na sua casa, de repente chegar uma notícia, vocês têm que sumir daqui porque tem radioatividade, aí você vai falar, quando eu vou voltar? Ah, daqui uns 3.000 anos, porque aí é a hora que a contaminação sumir, se for uma contaminação baixa. Pois eu fiz um projeto proibindo a instalação de usina em Araçatuba, e muita gente achou que eu era maluco. Falou, não tem cabimento, Arlindo, não põe em Araçatuba, põe em Birigui. Mas a minha intenção era que todos os municípios fizessem esse projeto, mostrando ao governo nosso descontentamento e dizendo para ele, olha, aqui não tem lugar para você colocar usina nuclear. Aí ele vai perguntar, onde nós vamos colocar? Aí nós vamos responder, em lugar nenhum, porque a história mostra que isso não é necessário. Estão falando em colocar usina nuclear no Nordeste, 4 usinas, sendo que o Ceará tem potencial de energia eólica para suprir o país inteiro, só o Ceará, só com os ventos do Ceará. Quando eu fiz o abaixo-assinado, eu tive o apoio de muita gente, empresas pediam para que a gente fosse lá coletar, sindicatos, tivemos o apoio, mas tivemos também muita gente que achava que a gente estava errado, que a usina nuclear era bom. Na época, eu faço questão de ressaltar, era a época da exposição. Eu pedi autorização para colocar algumas pessoas lá dentro da exposição para coletar assinatura. Nós fomos proibidos. Não, aqui ninguém vai coletar assinatura nenhuma. Paralelo a isso, estava exposto uma calcinha. A calcinha de uma artista. Na exposição, que eu não me lembro o nome dela direito, acho que é Luma de Oliveira. Tinha uma calcinha vermelha da Luma de Oliveira. A calcinha podia ficar exposta, mas a gente coletar assinatura contra a usina nuclear não podia. Pois então, é isso que eu quero que as pessoas reflitam, porque o problema está aí. E quando você ouvir falar num tal de urânio enriquecido, não é nenhum funcionário da usina que ficou rico, não. É o início da encrenca, porque a ciência mudou esse elemento químico, e aí depois disso vem uma escalação. Vem o césio, vem o rubídio, vem o plutônio. Isso não é a escalação do time de Arapiraca, não. Isso aqui são elementos altamente contaminantes do meio ambiente que a usina nuclear produz. Lá em Tóquio, o pessoal não está podendo beber água, porque está contaminada. Um monte de gente que comeu carne e leite produzidos lá na região de Chernobyl morreram de câncer. Daqui uns dias, todo mundo vai esquecer de Fukushima, porque vai ter outras encrencas, vão esquecer. Infelizmente, ou pelo menos vai ficar latente. Mas, a cada dia, vai morrer uma pessoa vítima da contaminação ambiental. Lá, quietinha no hospital, de câncer. E nós temos a responsabilidade de nos mobilizarmos contra isso. O governo brasileiro precisa ver que o Brasil não precisa disso. O mundo está se conscientizando de que não precisa disso, porque não tem domínio. O Japão, que é cheio de robô, não tinha um robô para ir lá jogar água nesse reator?
Você já imagina se isso foi aqui em Angra dos Reis? Não é nenhum demérito, mas o próprio professor disse que o pessoal do Brasil não tem condições de lidar com isso. E uma prova disso foi quando aconteceu o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Quero que todos reflitam e nos ajudem, caso eles queiram instalar essa encrenca aqui perto, para que a gente possa se mobilizar. Muito obrigado pela atenção de todos.